Oi, bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a iniciativa do senhor ministro e dizer que esse debate sobre as privatizações ele é fundamental e contemporâneo. Quero parabenizar também minha antecessora aqui, Maria Lúcia, que foi brilhante na sua exposição com relação aos motivos que levam a se discutir hoje o desmantelamento de todo o patrimônio público nacional. Penso que antes de discutirmos aqui o processo de privatização, é fundamental discutir os conceitos que permeiam o debate com relação não só à privatização, mas àquilo que é público. Após a dominação do neoliberalismo no mundo, virou-se uma dicotomia, o que é público e o que é privado. Vende-se aquilo que é público como algo oneroso, algo ruim para a sociedade, burocrático, opressor, que cobra impostos, que devolve péssimos serviços à população. Essa é a imagem que se faz daquilo que é público. E com relação àquilo que é privado, se vende a imagem de que no privado se tem liberdade individual, liberdade de criação, imaginação, dinamismo e moderno. O privado, ele é moderno, ele é eficaz. Esses são os conceitos colocados. E por conta desses conceitos, a questão da privatização ganha um cenário favorável. Até porque no último período o que mais se falou no Brasil foi de que tem que privatizar ou tem que se adotar um modelo de governança tal que consiga evitar a corrupção no sistema público. Como se a corrupção fosse inerente ao setor público. Quando, na realidade, você tem empresas públicas que têm corrupção, você tem empresas privadas que têm corrupção, e os casos são diversos. Nós temos empresas públicas que são eficientes e temos empresas privadas que são ineficientes. Mas o interesse desta dicotomia é, de fato, desvalorizar tudo aquilo que se refere a o que é público, o que é para todos. Uma das diferenças fundamentais é que está colocada o cerne desta questão, que inclusive embala todos os debates eleitorais dos últimos anos, é que modelo de Estado nós queremos. Qual é o modelo de Estado que se quer para o Brasil? Qual é o modelo de mundo, inclusive, que nós queremos para as pessoas? Que modelo é esse? Porque a grande diferença é que o público, a função do público, do Estado público, do Estado, das suas instituições, das empresas públicas, é olhar o cidadão, a cidadã, é ter um olhar sobre a necessidade dos cidadãos. E o interesse do privado é o interesse voltado para aqueles que possam ser consumidores, aqueles que possam pagar. Portanto, não é fato, o que inclusive já foi dito anteriormente aqui, de que o papel, as empresas privadas, tem o mesmo potencial de atendimento que as empresas públicas. Isso não é verdade, até porque elas só vão onde está o consumidor, o pagador. E nesse aspecto, as empresas públicas brasileiras, nos últimos anos, tiveram papéis fundamentais. Falou aqui da Eletrobras, o programa Luz para Todos, que levou luz para os sertões do país, se fosse uma empresa privada, não faria, porque o interesse não é esse. Os bancos públicos, como também já foi dito aqui, que levaram e que hoje ainda são os principais financiadores da agricultura e da habitação popular, nós podíamos dizer o seguinte: os bancos privados podem cumprir esse mesmo papel? Podem, lógico que podem, deveriam, inclusive, porque são concessão pública, mas eles não fazem, porque o único interesse deles é aumentar o seu lucro, portanto, o seu resultado. E aqueles programas que não têm o resultado financeiro, não têm interesse. Falou-se aqui também um exemplo de que as empresas privadas, não está provado que as empresas privadas conseguem majorar o seu resultado, ou as multinacionais. Isso também não é verdade. Se pegar o caso dos bancos, o Banco Santander é um banco estrangeiro aqui no Brasil, que inclusive não só majorou seu resultado, o Brasil é o país que com o maior nível de lucro do Santander no mundo, e todas as divisas, inclusive do Santander, são mandadas para a matriz, não ficam aqui para investimento.
Em 2016, números de 2016 mostram que as estatais tinham um patrimônio, as estatais federais tinham um patrimônio acumulado de 500 bilhões. E investiram na economia, em 2016, 56 bilhões, gerando 500 mil empregos diretos. E esse patrimônio constituiu, em 2016, 8% do PIB nacional. Esses 56 bilhões investidos na economia, que as empresas públicas o fizeram, não foram feitos por nenhuma outra empresa privada. Não são as empresas privadas que investem no país. As grandes fomentadoras do desenvolvimento e dos investimentos são as empresas públicas. Portanto, inclusive este Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas que coordeno, ele nasceu é um fórum, nasceu da necessidade justamente de fazer frente ao projeto de lei 555, que virou lei 13303, porque inclusive no texto original do projeto ele previa e facilitava de forma escancarada a privatização de todas as empresas públicas no Brasil, sejam elas municipais, estaduais ou federais. E hoje nós estamos aqui, graças à liminar concedida pelo ministro, por conta de uma DI, que duas entidades entraram, a FENAI e a CONTRAF, porque justamente a lei foi promulgada sem algumas cláusulas que eram escancaradamente privatistas, até por conta do movimento que diversas entidades fizeram junto aos parlamentares para demovê-los de manter, mas a lei, ela manteve uma série de contradições. Coloco aqui, por exemplo, a Caixa Federal, onde sou conselheira eleita pelos trabalhadores, que embora continue sendo uma empresa